Estamos ao vivo. Fala, meu povo. Meu nome é João Maurício. Estamos iniciando um trabalho novo aqui, um projeto para vocês chamado UOL Podcast. E a gente vai ter aqui uma conversa entre amigos sobre alguns temas interessantes e eventualmente sobre psicologia, de repente sobre outros temas interessantes também. Vai ser um bate-papo bem livre aqui. Rafael, se apresenta para o povo. Meu nome é Rafael Lima, também sou psicólogo, amigo desse nobre colega João. Estamos começando hoje o UOL Podcast, né? Obrigado pelo nobre. Ah, com certeza. E é um bate-papo assim bem... Nós somos pessoas muito tranquilas, né? Na verdade, a gente só quer dominar o mundo, nós só queremos ter o melhor podcast, né? O Flow nos aguarde. E vamos ter um momento de ambientes descontraídos, boa conversa, bate-papo, sem preconceitos. Eu acho que vai ser bem interessante essa bagaça aqui. Eu não queria criar essa rivalidade com o Flow aqui já de início, mas a gente sabe pra que a gente vem, então em algum momento isso vai aparecer aqui. Eles estão assustados, né? Eu tô sabendo aí, o pessoal tá hypado, tá bem assustado. Eu tô comentando assim, meu Deus, alguns entraram em depressão e estão em estado fetal, né? Mas tem até o nosso contato aqui com o psicólogo, depois a gente com certeza comunica se estiverem precisando. Vamos começar essa bagaça? Vamos lá. Qual que é o primeiro tema, Rafael? Hoje nós vamos falar sobre política. É possível falar de política em 2022? Temática complicada, meu amigo. É possível, João? É possível. Eu acho também necessário. Mas é importante que a gente converse um pouco sobre isso, porque o povo tá meio perdido, assim. Eu percebo que os debates não estão funcionando. Na verdade não é debate, é imposição. Você acha que o pessoal tá meio impositivo, meio intolerante na hora de conversar sobre temas políticos? Totalmente intolerantes. Eu vejo assim, eu não uso mais, por exemplo, o Facebook. Por quê? Eu tirei o Facebook, porque o Facebook, ele meio que convida a gente para um diálogo, assim, você tá tranquilo lá, de boa. Sim. Aí um parente seu posta uma foto falando mal de um político X. O tio do pavê. Nossa. E aí você, de repente, você se pega ali falando, no momento, às vezes, até de trabalho. Sim. Pega respondendo um comentário ou algo assim e se envolve naquela polêmica, você nem queria estar ali naquele momento. Você se pega defendendo, às vezes, alguém, ou criticando alguém, ou defendendo o próprio diálogo, não é? É um diálogo mais fluido entre as pessoas, e perde seu tempo, às vezes, porque não funciona. Algumas pessoas não querem fazer um diálogo saudável, elas querem mostrar que elas estão certas, que você é inferior, que você não estudou. Às vezes isso tem essa coisa né? Em psicologia chama de superiorização, né? Sim, de exato. Mostrar que eu sou superior que você, porque eu tenho argumentos mais elaborados e tal. E mostra ao mesmo tempo também um ego instável, né? É uma pessoa que ela precisa se afirmar a todo momento e ela precisa realmente que você pense como ela, senão ela fica ofendida. Então a gente trabalha na era de muitas projeções. Também tem muitos problemas também no campo da semântica, né, cara? Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa já interpreta outra, ela projeta em você coisas. Ele tá falando isso porque ele é isso. Cara, não foi o que eu tava dizendo em momento algum. Analisa o contexto, espera terminar a fala pra gente poder debater. Essa era dos extremos, ela é interessante. Isso daí reflete também muito, se a gente for parar pra pensar, no meio que a atual geração tem sido criada, né? O meio de bloquear, curtir. Se eu não gosto de uma realidade, eu bloqueio, eu não falo mais com você. E os debates que têm acontecido até no meio acadêmico estão muito mais para tom de igreja do que debate. Porque debate parte do pressuposto de pontos de vista diferentes, no qual pode agregar em algo a nível de conhecimento. O que está acontecendo é a reafirmação de credo e todo mundo diz amém. Né? Exato. É difícil você participar de um debate hoje onde você tem um ponto de vista diferente e a pessoa fala, cara, eu respeito, discordo e minha opinião é essa. Então é aquela frase, né? Eu tenho o direito de discordar, mas eu tenho o dever de respeitar. E as pessoas estão esquecendo dessa parte. Tá muito egóico o mundo hoje em dia. Total. Eu acho assim, até... nós vivemos um período meio que narcisista Sim. da história da humanidade, né? Então, assim, você não pode discordar de mim, porque naturalmente eu sou mais preparado para esse debate do que você. Sim. Né? Tem, assim, uma coisa que eu falo bastante, né? O cúmulo do narcisismo é você achar que a outra pessoa, por ter um argumento diferente do seu, é uma pessoa burra, ignorante, não estudada, né? E é isso que acontece. Eu vejo na internet muito esse debate assim, olha, se você não pensa como eu penso, então você tem algum déficit aí, você ou não sabe o que está falando, não estudou o suficiente, não está preparado para isso, e na verdade não é isso. Então, você sabe que a nossa opção política, né, ela é construída ali de acordo com as nossas experiências de vida, com o nosso senso de justiça. São várias questões ali que
influenciam na nossa opção política, na construção da nossa opção política. Graças a Deus, porque se não tivesse essa divergência de pensamentos, a sociedade tinha chegado já no fim. Existem pontos de vista diferentes, porque em situações diferentes cada um é mais aplicável. Existem momentos que ser conservador é essencial para a sobrevivência, e existem momentos que ser liberal é essencial para a convivência. Então, assim, independente de ponto de vista direita, esquerda, seja qual for, a história e a sociedade nos mostra que ambos os pontos de vista, em determinado momento, são essenciais para o desenvolvimento de uma nação. Então, você precisa entender que a democracia ela é constituída justamente pelo direito do indivíduo de se posicionar, né, e de opinar. Mas eu não concordo com aquele ponto de vista, eu acho que aquela pessoa ela está equivocada. Beleza, mas ela tem o direito de estar equivocada também. Eu lembro que quando eu fiz o direito, eu ouvia muito uma frase, né, que posso discordar de você, mas eu vou defender eternamente seu direito de falar. Perfeito, amo essa frase. É um ponto de vista. Agora também tem uma questão, se não me engano, de Arthur Schopenhauer, que ele traz assim... a grande inimiga da inteligência não é a ignorância, porque o ignorante tudo aprende, é a ilusão de conhecimento. Aquele cara que acha que já sabe tudo, cara, me perdoe o termo, é desgraça na vida. Sim. É aquele cara que não tem mais o que aprender. Aquele cara é o chamado palestrinha. Sim. Se eu chego num local e eu vejo que a pessoa não é, e é um termo que eu quero trazer muito aqui, intelectualmente honesto, que ela não faz uma análise crítica sobre seus posicionamentos políticos, pessoais e particulares sobre a vida, é sempre aquilo ali, é uma verdade absoluta, eu não perco tempo nesse debate. Na verdade, eu não ando com pessoas assim, porque eu percebo que são pessoas que não querem conversar, elas querem impor ideias, e com essas pessoas eu me sinto prejudicado, eu não cresço. Então eu gosto de participar de debates no qual a pessoa me leva uma reflexão e eu possa dizer, cara, não concordo, mas achei interessante, ou então não pensava assim, passei a pensar. Inclusive, né, Rafa, a construção do pensamento democrático, de um pensamento intelectualmente honesto, né? Quando você vai construir, por exemplo, uma pasta do governo, a pasta do meio ambiente. Sim. Se você tiver pessoas que pensam igual, quem vai representar a população que pensa diferente? Exato. Porque assim, o Brasil, ele é enorme. Ele é enorme, tem vários tipos de pensamentos no Brasil. Então ninguém representa esse indivíduo que pensa diferente se você pegar uma pasta lá e colocar só pessoas que pensam igual. E as pessoas precisam ter essa noção assim, que a gente cresce muito quando a gente ouve um diálogo, um argumento diferente da gente. Platão trazia isso, né? Que a crítica é o limite da razão. Exatamente. Então, eu tenho razão no que eu penso, de acordo com a minha história, com os meus estudos e com o que eu aprendi até aqui, mas eu realmente não sei como você pensa, os seus motivos, a sua motivação para pensar assim, a menos que você me critique. E aí, se eu estiver aberto a essa crítica, eu vou aprender contigo. Tá? Se eu estiver fechado, obviamente, eu vou me fechar nesse argumento que eu tenho, eu vou morrer com ele, vou morrer abraçado com esse argumento, né? Tem uma frase de Guimarães Rosa, né? Que ele escreve em Grande Sertão, eu achei fantástica porque é uma que eu queria até trabalhar e desenvolver o meu raciocínio em cima dela. Ele fala assim, viver é muito perigoso, eu botei até aqui. Querer o bem com demais força, de certo jeito, pode já estar se querendo o mal por principiar. Ou seja, querer o bem em demasia já é por principiar a fazer o mal, né? Sim. Esses homens todos puxam o mundo para si, para consertar o já consertado. Mas cada um só vê e entende as coisas do seu modo. Bora fazer uma retrospectiva a nível mundial e depois Brasil, né? Antes de desenvolver seu raciocínio, só queria te parabenizar aí pelo recital que... Obrigado, nobre coleguinha. As lágrimas... Chorou mesmo? Sim, claro. Minha mãe falou que tem orgulho de mim, hoje eu acordei me sentindo melhor. Então assim, cara, é interessante isso porque eu lembro que quando o Obama surge, por exemplo, vou dar um exemplo interessante. Ele surge com uma nova proposta de política. Um cara, assim, foi uma revolução em particular. Admiro muito o Obama em muitos pontos. Mas existem coisas que a gente trabalha como emergenciais, né? Sim. E existem coisas como fatos concretos, né? O emergencial é daquele momento, o fato concreto é aquela realidade. E os Estados Unidos, ele era um país, e ainda é um país extremamente conservador. E ele trouxe pautas realmente importantes naquele momento ali, mas na força da caneta ele tentou resolver coisas sem psicoeducar a população. Então gera na população uma sensação de revanchismo, de eu fui agredido, meus valores, minhas ideias, e foram impostas coisas que eu ainda não estava preparado, Sim. embora extremamente necessárias estar, né, para receber. Não foi feito um trabalho de psicoeducação. Isso gera o quê? Um revanchismo. E a gente para naquela frase do Napoleão, que eu sempre cito muito aqui, que ele diz assim, na vida há quem pisa e quem é pisado, mas se possível fosse, até quem é pisado pisaria. Então quem se sentiu pisado naquele momento traz o Trump. Sim, perfeito. E o Trump surge como... A roda gira no final das gira. contas, né? Aí você vai pensar a mesma coisa no Brasil,
A esquerda, quando ela assume o poder, que foi essencial, não vou entrar no mérito, todos já sabem, né? O importante para as classes menos favorecidas, trouxe visibilidade para os oprimidos, assim, a nível ideológico foi fantástico, em muitas coisas concretas também, mas em alguns pontos também de não se preocuparem em psicoeducar a população, foram positivas. Quem não lembra do debate de Jean Willis e Feliciano, que existiam marchas para Jesus que muitas vezes as pessoas botavam crucifixo no ânus, etc. Tiveram pontos bem polêmicos, fez um tom de nós contra eles. Então gerou um revanchismo da classe conservadora e pasme, a religião mais uma vez se voltando com o Estado, que é péssimo, e se uniram, né, para demonizar um partido. Então, você vê que com isso traz o quê? Se os Estados Unidos trouxe o Trump, o Brasil traz o Bolsonaro. Sim, sim. Então, assim, eu não vou muito para essa via de quem tá certo ou errado, mas eu vou para a via dos extremos. Um extremo puxa o outro. O Nietzsche fala, um abismo puxa o outro. Perfeito. E a gente vive hoje no Brasil uma crise de representatividade. Vou falar um tema aqui até polêmico, que eu sei que em Salvador vou ser bombardeado, mas eu acho muito triste eleições a gente pensar nos políticos que têm sido apresentados para nós como os nossos representantes. Sim. Eu acho que a era dos extremos é uma era que precisa acabar. Nós precisamos de uma liderança mais democrática, uma liderança focada realmente em pontos essenciais e que respeitem pontos de vista diferenciados. A militância exacerbada, como tem acontecido no mundo, ela não tem acontecido em tom de igualdade, mas de supremacia. E aquela história, muitas vezes nós estamos vivendo ditaduras, tanto dos opressores quanto dos oprimidos, né? Agora, Rafa, uma coisa importante aqui dentro do que você falou, não é? Claro. Eu sei que a gente precisa mudar e tal, e até essa polarização, ela causa danos para a sociedade, né? Até irreversíveis, né? De pessoas realmente morrerem por isso. E é necessária a mudança, mas é interessante também lembrar que é muito confortável para uma pessoa estar dentro de um grupo de pensamento de esquerda ou de direita, ou de extremos, né? É fácil porque, de certa forma, você tem uma instituição, um candidato que já traz uma ideia pronta para você consumir. E tem muito dessa questão do consumismo, do imediatismo que a sociedade vive, então eu não preciso pensar. Você sabe que o exercício intelectual, ele gera, né? Ele tem recursos emocionais envolvidos, você precisa ler, você precisa pesquisar, precisa estudar. É a base da filosofia, o questionar sempre. Exato, né? exatamente. Verdades rígidas. Tem uma frase que diz assim, tudo que é sólido dilui no ar, né? Dissipa-se no ar. Exato. Então assim, verdades rígidas é a maior forma de ignorância. E aí eu vou para esse ponto também. Eu sei que o Brasil começou a falar mais de política. Eu e você crescemos num... Isso é bom, né? Isso é bom, assim, de certa forma, se a gente for avaliar esse momento, essa discussão, eu acho que alguma coisa boa vai nascer desse momento. Sim, o equilíbrio. E eu também acho que, como nós não estávamos acostumados a falar sobre política, talvez a gente ainda esteja aprendendo o respeito na hora de falar, não é? A forma de falar. Por exemplo, tem pessoas que elas acham que discutir política é importante. Eu também sou desse tipo de pessoa que acha que discutir política é importante. Mas aí elas generalizam, assim, discutir política de qualquer forma, né? Em qualquer momento, com qualquer pessoa. Ou impositivo, né? De uma forma impositiva. Aquela verdade universalizante. Né? Exatamente. Aí o que acontece? O diálogo não funciona, a pessoa se frustra, né? Você sabe, nós somos psicólogos, nós sabemos que a gente tem recursos emocionais limitados. E rigidez mental nunca é bom. Exato. E se você ficar ali numa discussão o tempo todo com todas as pessoas, em algum momento você vai começar a se afastar de familiares, se afastar de amigos e começar também a entrar no estado de cansaço. Né? Sim. Então a ideia, eu acho que assim, para conciliar as coisas nesse momento, eu sei que a gente precisa mudar essas posturas, mas uma ideia inicial que pode até ajudar as pessoas que nos assistem, né? É buscar o diálogo com pessoas que estão dispostas a dialogar. Que não é fácil. Não é fácil. Tem uma coisa que eu acho interessante também, cara. Eu lembro que a gente teve um debate no consultório, no intervalo dos nossos pacientes, e eu conversei assim, ô João, e aí, cara, eleição é uma situação bem complicada de analisar. O que é que você acha do discurso do candidato A ou B? Você falou assim pra mim, Rafa, eu já passei da idade de crer em político. E eu achei muito interessante essa frase naquela época, porque é interessante como falta realmente essa honestidade intelectual. Eu venho numa família que tem pessoas de esquerda, familiares de direita, e a análise nunca é muito crítica, nunca tem uma autocrítica. É assim, se você é esquerda, a esquerda tá certa, a direita é o diabo. Se você é direita, a direita tá certa e a esquerda é o diabo. Não existe uma análise crítica de eu gosto do
candidato tal, ele erra nesse ponto, houve corrupção nesse ponto, mas eu acredito mais na ideia dele por isso. E eu não sei se você já teve isso, você já caiu nessa armadilha, assim, porque eu já caí nessa armadilha de adotar um posicionamento, entrar nesse local confortável, de ter alguém para pensar por mim. Inclusive, isso é muito forte na internet. Não é só alguém para pensar por mim, é alguém para produzir meu argumento, para jogar na cara de outras pessoas. Você acha que seu argumento, vem para um ponto, isso daí é meio louco, né? Você acha que muito do que a gente pensa é realmente nosso? Eu me lembro que eu digo assim, se você pegar um fato, eu pego esse celular aqui e jogo no chão. Uma emissora, não vou citar nome, vai mostrar esse fato numa perspectiva, e outra emissora vai passar esse mesmo fato em outra perspectiva. Aí vem a pergunta, como ter uma opinião honesta em cima de verdades compradas? Sim, perfeito. Então, a gente vive uma época realmente complicada, e é diferente, João, porque eu digo assim, até o nível do jornalismo mudou hoje. Com a acessibilidade à internet, da democratização da informação, as pessoas começaram a compartilhar informações que não foram só pela mídia comum. O problema é que a mídia comum ela buscou se adequar. Então você vai ver um jornalismo muito mais impositivo. Antes, o jornal apresentava o fato e você tirava a conclusão. Hoje o jornal impõe para você uma conclusão, uma narrativa já construída. Se você faz parte daquele grupo ali, se for um apresentador e pensar diferente, você basicamente está assinando sua demissão. Pronto. E tem pontos também que são socialmente aceitos. Às vezes você pensa B, mas se você fala B, aquela bolha, aquele grupo que compra aquela narrativa daquela emissora majoritária, vai te agredir. Então você fala A. Então muitas vezes a gente está numa ditadura do conhecimento. Não é mais permitido espaços para conversar e opinar. Tem uma coisa muito suja que é feita hoje em dia, que quando a pessoa não consegue debater você no campo das ideias, ela desqualifica o orador. Então, por exemplo, você está conversando com um cara de direita, ele fala, você pensa como eu, você é comunista, maconheiro, e tudo na cabeça dele que ele acha que ele não presta, né? O que ele acha. E quando você vai conversar com um cara de esquerda, ele vai dizer, você é nazista, homofóbico, sexista, ou você pensa como eu. E cara, você pode não ser nenhuma dessas coisas e ter pontos de vista diferenciados, né? E concordar com isso, discordar com aquilo, e salutar que seja dessa forma. Para a saúde do diálogo é importante que as pessoas pensem assim. Eu acho, Rafa, que tem uma coisa interessante, né? Eu acho que a consciência disso, muitas pessoas já começou a ter. Por exemplo, eu tenho consciência que a discussão deve ser de uma forma tranquila, que eu não devo inferiorizar outra pessoa e tal. Essa consciência acontece. Só que no momento do debate, você sabe que algumas emoções surgem, né? Sim, a pessoa começa a ficar com raiva, começa a ficar irritada. Mas que revela mais da pessoa. Exatamente, que revela mais da pessoa. Eu acho que o que a população precisa, no final das contas, é treinamento, não consciência. Tem uma diferença aí. A consciência é você saber, olha, eu tenho que ter um diálogo respeitoso com as pessoas, mesmo na internet. Sim. Mesmo que eu não tenha aquela consequência de tomar um tapa na cara, por exemplo, é que quando você está presencialmente, você tem essa consequência de, inclusive, ser agredido fisicamente. Então, você tem, de certa forma, que respeitar a pessoa para que isso não aconteça. Na internet, às vezes, não tem essa consequência. Você está no conforto da sua casa, está distante. Então, o que as pessoas precisam, na minha opinião? Elas precisam de treinamento. E empatia. E empatia, exatamente. Eu acho que esse treinamento de... Primeiro, você se conscientizar. É claro que outra pessoa é um ser humano, que ela tem um pensamento diferente. As motivações dela são diferentes. Mas, no final das contas, se você... Pelo menos o ser humano saudável, se você for investigar os motivos dele, você vai ver que ele quer, de certa forma, o bem das outras pessoas. O ser humano saudável, né? A menos que ele tenha algum tipo de transtorno. Mas ele quer o bem das pessoas, né? Então, o que as pessoas precisam não é só consciência, é treinamento de como que eu vou fazer, como eu vou me posicionar. Se a vida toda eu entendi e aprendi, às vezes até no ambiente familiar, que o diálogo precisa ser agressivo, que eu preciso fazer a pessoa se sentir culpada, que eu preciso fazer a pessoa se sentir inferiorizada, para impor a minha argumentação. E saber também como argumentar, porque eu trago assim, João, a gente começou falando sobre essa divisão na própria mídia, que ela começou a se impor e apresentar narrativas. Isso acontece um fenômeno interessante. A partir do momento que a mídia ela começa a apresentar narrativas, ela vai perdendo a credibilidade, porque ela sai de um ponto neutro, ela impõe viés ideológico e a pessoa ela não é obrigada a consumir aquilo. Porque ela fala, bom, não tem sido uma honestidade intelectual. Ela transmite um fato já enviesado. Ela não permite mais eu tirar a conclusão. E aí começa um fenômeno interessante, YouTube. As pessoas começam a recorrer ao YouTube a canais, muitas vezes como esses aqui, mas que se apropriam da ideia de representantes políticos, né? São aqueles que vão transmitir uma visão e vai ser aquela visão e acabou. O problema é que a gente está vivendo numa era que contribui para um emburrecimento através de uma coisa chamada criptografia de dados. Sim, sim. Né? Se você vê um canal de direita, a criptografia vai sempre te apresentar vídeos de direita. Se você vê um canal de esquerda, a criptografia sempre vai te trazer vídeos de esquerda.
E isso compromete e gera um emburrecimento. Porque você sempre se retroalimenta em cima de uma única narrativa. E começa a surgir as paranoias, as teorias da conspiração. Cara, tem uma emissora que eu não vou citar nomes aqui, mas todos nós sabemos, e que tanto a direita e a esquerda é unânime dizer que o problema é ela. Sim, sim. Se você falar, isso é por causa da rede tal. Aí outro, não, isso daí é a rede tal que me perseguia. Eu falo, caramba, e aí finalmente ela é o quê? Ela é ornitorrinco, ninguém sabe o que é, de fato. Sim. Né? Então, olha como a situação acontece. Daqui a pouco você vai ver a situação da Covid. Bora lá. Eu, em particular, defendo a vacina, tomei a vacina, não sei seu posicionamento também, mas... Também. Então, assim, bacana. Mas você vai ver que políticos, por cima de narrativas, a gente viu isso nas últimas eleições americanas, e inclusive no Brasil tem acontecido isso, conseguem comprar institutos de pesquisas, e você vai ver dados científicos colaborando com a visão A, e dados científicos colaborando com a visão B. Sim. E aí, se eu tenho um viés ideológico B, eu vou ler os dados científicos B. Se eu tenho um viés ideológico A, eu vou consumir os dados científicos A. Que é uma pena, né, Rafa? Porque assim... E a ciência se prostituiu. A ciência não deveria. Porque assim, o pensamento fundamentalista, tudo bem que ele não mude, né? Sim. Porque o que é o pensamento fundamentalista é, se você tem uma ideia diferente, eu mato sua ideia. Sim. Eu falo que a minha é melhor e desvalorizo a sua. O pensamento científico, ele deveria ser, ó, se você tem uma ideia diferente que contribui para um resultado melhor, né, eu vou agregar a sua ideia, eu até vou modificar a minha ideia, porque o meu compromisso é com o resultado e com o objetivo final. E a ciência não deveria entrar nessa posição. E quando ela se prostitui, tem um porém. Qual é a premissa básica que a gente aprendeu de raciocínio científico, né, hipotético dedutivo também? É aquilo que é replicado, mensurável e quantificado em qualquer lugar. Se eu tenho uma tese científica aqui, essa tese ela vai ser mensurada em outro local, ela pode ser replicada em outro local e quantificado, porque se é um fato concreto, ele se replica. Não é algo que eu cago uma ideia aqui, a partir de hoje é assim. Sim. A ciência ela vai ser observada quando uma teoria é trazida, uma tese é trazida, ela vai ser praticada, ela vai ser analisada e quantificada. Isso é ciência. Então, se a gente diz que a Terra é redonda, isso é replicado, e a Terra vai ser redonda em qualquer lugar que a gente for fazer aquele estudo baseado naquilo ali. Perfeito. O problema é que quando a ciência ela se prostitui e ela se vende a uma narrativa política, ela perde a credibilidade dela. E quando ela perde a credibilidade dela, a gente começa um movimento no Brasil interessante. Primeiro, midiático, porque as grandes mídias já não me representam, eu vou consumir o que eu quero consumir e aquela verdade para mim é universal. Sim. E é perigosíssimo, porque isso é egóico, você não é se deparado com nenhuma realidade alternativa, você só tem pontos de vista ali, e além de contribuir para o emburrecimento, fica um mundo muito pobre, porque você começa a enxergar o outro lado como o vilão, e a grande tragédia da humanidade é aquele vilão que precisa ser destruído, né? E o seu lado como o paladino da justiça, quando o mundo tem nuances, principalmente, meu caro amigo, e você sabe muito bem, a política. E depois da mídia vem outro baque, a ciência. A partir do momento que a ciência, que foi responsável por direcionar tanta coisa no desenvolvimento intelectual da humanidade, ela começa a se prostituir e ela começa a se vender a viés políticos, a população começa a acreditar o quê? Qual foi a última que a população começou a acreditar que curava Covid? Feijão. Sim, não fiquei sabendo dessa não. Pois é, teve uma igreja aí também, não vou citar nome, que tava vendendo feijão para curar Covid. Você tá querendo se comprometer, né? Não, jamais. Por favor, inclusive tem igrejas que é dona de emissoras, por favor, não corte o nosso canal. Estamos aqui, né? É outra marca de feijão. E aí, então o que é que eu trago para você? E isso contribui para o emburrecimento. Sim. Porque observe, eu não vejo mais a mídia tradicional porque ela é comprada. Eu vou pro YouTube para um cara que eu não conheço, que bota um celular na cara. Ele pode ser paranoico, ele pode ser conspiratório, ele vai fazer uma narrativa e eu consigo consumir ele, acho ele agradável, ele tem um longa fala. A partir dali ele dita para mim o que é certo. Inclusive, e eu fico naquela bolha. Existe uma conexão muito grande com a galera do YouTube, porque você vê uma pessoa muito parecida com você. Sim. E essa é a grande revolução do mundo da internet, né? Sim. Porque assim, antigamente para você ser ouvido em grande escala, você precisava ir num Faustão, assim, né? E hoje, se você tiver um canal que viralizar, aí você vai ser bastante visualizado, você pode levar suas ideias para a internet. E tem uma outra questão também, você falou do algoritmo, né? De como a internet funciona, de como ela acaba condicionando você a ter os mesmos pensamentos. Então, às vezes, para a pessoa até sobreviver profissionalmente, financeiramente, ela precisa polemizar. Sim. Ela precisa... Esse pensamento, esse debate que a gente está tendo aqui, Rafa, ele acaba não se tornando tão atraente para muitas pessoas. Claro, porque não tem a polêmica, não tem teste do DNA. Exato, exatamente.
Se você desse, sei lá, um soco na mesa aqui e quebrasse, amanhã, Chama atenção. Nossa. A hashtag João Violento. Exatamente. Aí eu até pagaria a mesa com o dinheiro dos views, né? Mas você percebe que a polêmica também, de certa forma, é esse pensamento rígido, Sim. esse pensamento, de certa forma, extremista, né? Ele chama muito a atenção da população. E as frases de impacto, cara, é que tem estudos que mostram que a maioria dos brasileiros não tem o hábito de ler a notícia, ela lê o título. Então, muitas das notícias que a gente lê, o título está distorcido. Eu vou te dar um fato que eu aprendi na história, eu esqueci o nome do presidente na época militar, né? Mas disse que ele gostava muito de cavalo. E ele estava naquele momento ali cuidando no estábulo de cavalo, chegou um repórter e fez assim: "E aí, presidente? Quer dizer que você gosta de cavalo, né?" Ele é o melhor cheiro do mundo. No outro dia na matéria, o presidente fala que prefere cheiro de cavalo de pessoa. Sim, sim. Então, assim, tem até um quadro no programa da Tata Werneck sim, que ela faz isso, né? A pessoa faz um comentário e ela distorce o comentário. E é isso que está acontecendo. E as pessoas se baseiam nisso. Você viu, cara? O cara falou que prefere mais cheiro de cavalo que pessoa. Escroto. Não ouço mais essas Agora, pessoas. Rafa, você não acha que, assim, isso sempre aconteceu de certa forma? Sim. Se a gente for pegar, por exemplo, as religiões, sim, né? A Bíblia. Claro. A Bíblia tem várias interpretações. Com certeza. Sem dúvidas, é um livro maravilhoso. Sim, claro. Mas ela tem várias interpretações. Então tem pessoas que pegam a Bíblia, inclusive, para cometer assassinato, né? Para serem machistas. João, eu digo uma coisa pra você. Existe uma coisa na vida, eu falo em honestidade intelectual, que a gente chama de harmonização. O que é harmonização? Se eu tiro algo de um contexto, eu não faço uma análise histórica, esse é o problema também, que é a qualidade do leitor. Né, a capacitação do leitor para entender um fenômeno. E assim, eu pego fatos soltos, eu consigo legislar em causa própria sobre qualquer aspecto. Por exemplo, uma vez eu brinquei com você e eu consigo provar na Bíblia que Jesus ele era corintiano. Sim, sim. Aí você vai dizer como? Harmonizando. Por exemplo, na hora que o demoniado gadareno tá ali, ele grita: "O que é que você veio me fazer? Veio me julgar antes do tempo?" A Jesus: "Qual é seu nome?" Ele: "Legião, porque são muitos. Eu imploro, lança-te aos porcos, peço que pelo menos os demônios vão para os porcos." Jesus: "Assim foi feito." O demônio foi para onde? Foi pro porco, parceiro. O porco é o quê? Palmeirense. Isso é totalmente tendencioso. E o porco não aguentou ser palmeirense e ainda se jogou do precipício. O demônio não aguentou ser palmeirense. E ainda digo, Deus é o quê? É fiel. Exato. É corintiano. Exatamente. Então, olha como é fácil gerar um discurso canalha. Eu pego os assuntos soltos. Entendeu? Entendi. Então, eu pego assuntos soltos, eu harmonizo, eu tiro de contexto e legislo isso na vida. As pessoas pegam recortes de uma realidade e montam toda uma estrutura de pensamento recortada. E esse é o problema. A gente trabalha muitas vezes na política e na vida com meias verdades. É por isso que quando alguém chega assim pra mim, você pensa na direita ou na esquerda, você viu isso, eu digo assim: e o contraponto tal? E o que ele faz de bom? Ele não sabe te dizer o de bom, porque ele se retroalimenta do que foi ruim. Sim. E muitas vezes ele não quer nem ver a fonte. E naturalmente, você falando isso, você já vai ser rotulado como uma pessoa que pensa diferente, que é extrema, outra. E minha qualidade como ser humano não presta. Não presta, acabou. Com certeza. Né? Você sabe, inclusive, esse debate que a gente está tendo aqui pode ter diversas interpretações, né? Eu já tô vendo o comentário. Esse gordinho aí, ele é deputado. Eu tenho certeza. Ele é bolsominion. Ele quer entrar pra política, por isso que ele tá fazendo podcast. Mas essa é a ideia. Eu acho que no final das contas, tudo vai chegar onde sempre chega no final das contas, que é autoconhecimento. Sim. Eu acho que tem uma crise de autoconhecimento muito grande na sociedade. As pessoas estão confundindo o autoconhecimento com muitas outras coisas, né? Com narcisismo, como eu falava, né? Eu tenho o direito de falar o que eu quero, a hora que eu quero. Só que assim, a gente acabou esquecendo de uma premissa básica da convivência coletiva, que é o respeito. E aí, esquecer disso é muito grave. E como nós vivemos numa sociedade de imediatismo, né? Então, se eu tô com raiva, eu vou falar mesmo, porque eu tenho o direito de falar, né? Se eu tenho raiva de você, eu vou expressar isso da forma muitos direitos e o dever. E o dever de respeitar. Exato, e a empatia. Eu digo assim, a gente ouve tanta gente falando: tô sendo oprimida, as pessoas não ouvem meus pontos de vista, mas elas oprimem. Elas fazem ditadura com suas dores. E o ferido fere. É complicado o momento que a gente tem vivido, João, na história da humanidade, mas assim, eu nasci numa época, né, década de final de 80 para 90, e todo dia na sala de aula eu via os professores, principalmente de história, um abraço para eles, marcaram minha vida. Mas com aquela história, carnaval, futebol é a festa do pão e circo, a gente ouvia essa narrativa, né? Sim, a festa do povo, comprar o povo, pão e circo, pão e circo, pão e circo. Eu não sei em outras épocas, mas na época que eu vivi, teve movimentos como Vem Pra Rua e etc., que eu vi pessoas protestando contra a Copa do Mundo.
E eu nunca imaginava, dentro dessa narrativa que me apresentaram na minha infância, que o brasileiro ia ser contra o futebol na minha vida. Sim, sim. Então, eu vou dizer que isso não foi revolucionário? Foi. No primeiro momento, pessoal, a gente não quer só entretenimento, ou seja, nas escolas, nós queremos hospitais, houve um protesto legítimo. E a partir daí começou. E com a democratização do WhatsApp, do meio de informação, que às vezes são passados fake news, nós sabemos, as pessoas começam a falar de política. Hoje as pessoas sabem o nome de ministro do Supremo. Antigamente o pessoal nem sabia o que era Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia a TV Senado é uma TV assistida no Brasil. E é melhor que o teste de DNA do Ratinho. Fica a dica aí, quem quiser ver porradaria. Com certeza. Quem viu a Avenida Brasil ali não tem carminha certa. O pessoal toca fogo no parquinho. Maravilha assistir a TV Senado. E assim, a ideia é realmente essa. Alguma coisa boa vai nascer desse momento que o país está passando. Alguma coisa boa. E eu espero realmente que esse momento mais inflamado da população diminua e que a gente consiga aprender muito sobre isso. E principalmente, como eu falei, acho que a gente precisa ser treinados a se comunicar não só sobre política, mas na era da internet. Porque a gente não sabe se comunicar com outras pessoas que estão distantes. Esse respeito sempre é necessário, mas algumas pessoas veem como não necessário você medir suas palavras, né, com a outra pessoa. Você não sabe qual que é a sensibilidade, como foi o dia da outra pessoa, porque presencialmente você consegue até sacar isso. Mas na internet tem essa sensação de que eu posso tudo, eu estou no conforto da minha casa, e esse treinamento passa por várias fases, né? Assim, eu digo assim, a gente falou até de alguns fenômenos aqui da comunicação, como a superiorização, né? Sim. Eu sou superior a você, então você tem que me escutar. Mas tem vários outros, né? A desvalorização do que a pessoa disse. Sim. Né? Nossa, isso é muito comum. Eu vejo Delírio megalomaníaco. Assim, você leu isso aonde? Né? Mas quem falou isso aí não era especialista da melhor forma. A melhor resposta possível, o americano. O americano uma Universidade de Massachusetts. Eu cresci... Massachusetts Massachusetts, nossa, é difícil de falar. Difícil, ainda mais, se você fala isso, o seu argumento está muito acima. Eu lembro que quando eu estudava história, né, no colégio, eu lembro que tinha matérias que tinha que botar fonte, não tinha fonte, cara. Eu botava assim, fonte Reviveja. E na época tinha que ter uma fonte, né? Eu lembro que numa discussão de filosofia, eu sempre fazia esse tipo de brincadeira. Eu tinha um professor maravilhoso. E aí ele, diga um pensador, tal, e cada um falando. Eu digo assim, eu vou usar, me apropriar intelectualmente de uma posição de... Eu tenho direito a falar também. Eu levanto a mão e digo, olha, o amanhã é o hoje que há de vir. Aí o cara, que reflexão incrível, cara. Quem disse isso? Eu digo Priscon, filósofo moderno. Não existe esse cara, bicho, eu criei. Um filósofo moderno. Você já ouviu falar? É o professor com aquele riso amarelo. Tipo, não quis dar abraço a você, sim. Com certeza já ouvi falar, um cara muito bom, digo, com certeza. Então, o que é? O amanhã é consequência do hoje. Eu comecei a trazer uma base intelectual bacana acerca daquele discurso, mas como eu não tinha um destaque, vamos dizer assim, e referência, eu precisava me apropriar de um nome. Isso era feito muito no passado também, né? Até os livros apócrifos são baseados nisso. Um pseudônimo e ali me diferenciar, para ter uma voz. Isso aparece o tempo todo no debate. Inclusive, tem aquela questão, não sei se você já viu na internet, já deve ter visto, que é da questão da carteirada. Sim. Né? Nossa, cara, eu sou formado, eu sou pós-doc em microbiologia. Quem é você para falar sobre o vírus comigo? Né? Agora sim, a gente também não pode desqualificar o raciocínio científico, que é aquele ponto que eu trago. Claro. Mas eu falo sobre a economia. De você sim, claro. Não, de maneira alguma. Isso também é outro ponto que a gente precisa trazer. Nós estamos numa era que as pessoas têm muito a falar e pouco a dizer. Uhum. Nós temos a capacidade de falar, é só ligar um celular e comunicar, cara. Agora tem um porém aí por trás, muita arrogância. Eu lembro que eu falo de economia no boteco, aqui com você, um debate entre amigos, né, como é a proposta aqui, mas eu não sou economista. Sim. Quando o economista fala, eu me calo. Eu tiro minhas dúvidas, mas e isso e aquilo? Porque ele estuda aquele fenômeno, ele é mais qualificado para aquele fenômeno. Nós estamos numa era que a gente vai para aquele ponto, que a ciência ela vai perdendo tanta credibilidade por ter se vendido, a mídia e etc., que até as pessoas com formação acadêmica são contestadas. Então a pessoa para às vezes no consultório para a gente falar assim, doutor, eu vi no Google que eu tô com coceira, eu tô com isso, meu diagnóstico é esse. E você sabe que não é. Mas a pessoa foi no Google e no Google ela fez uma pesquisa de 10 segundos e nisso seus 6 anos, sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado cai por terra. Inclusive você corre o risco de ser desvalorizado se você falar algo diferente. Sim. Porque tem uma coisa assim, isso acontece, né? Deve acontecer com você no consultório também. Tem muito coach, muito youtuber, muito blogueiro que fala sobre saúde mental hoje. Às vezes a pessoa fala tanto sobre uma coisa que a pessoa consome ali o conteúdo diário e ela se apega àquela pessoa e acaba levando aquilo como verdade. O profissional, às vezes preparado, né, o paciente chega né, no consultório terapêutico
e leva aquela verdade que foi copiada das redes sociais, do discurso de outra Socialmente pessoa. aceito. Exato. É aquele discurso que ele sabe que o pessoal vai bater palma. Você imagina, aí o cara fala assim, ó, não é bem isso. Você está contestando não só aquela ideia que ele trouxe, está contestando aquela pessoa que a outra pessoa gosta, né? E isso é um problema. E aí tem aquela coisa de a gente se apega a pessoas, Sim. a gente passa a defender elas. Né? E isso acontece muito com os políticos, eles são endeusados, né? Então chega um momento que a pessoa perde a capacidade de criticar aquele político, que é perigosíssimo. Imagina assim que você tem um pensamento de extrema direita, né? E você tem um determinado político que você ama, né? E você perde a capacidade de questionar ele, como acontece numa relação amorosa, quando a pessoa está muito apaixonada e está num relacionamento tóxico e perde a capacidade de ver as coisas que a outra pessoa faz, né? Isso acontece também na política. Participei de um debate, porque assim, antes de fazer psicologia, eu fiz direito e fiz teologia, né? Sim, sim. Eu gosto de estudar religiões e estudar filosofia, são coisas que sou apaixonado. Eu digo que o direito, quando saiu do campo da filosofia e foi pro campo prático, eu já não gostei. Aí eu pedi para sair, não me identifiquei com o processo, mas com a teoria eu achei fantástico. E eu participei de um debate religioso, lideranças falando do atual governo, tal, que ele é um cara que defende valores, enfim. E eu trouxe o contraponto, eu digo, e o armamento? Sim, sim. Porque eu acho que virou uma nova modalidade. Aceita Jesus, eu te dou um tiro. Sim. E aí o cara trouxe para mim aquele ponto que ele falou assim, não, mas você tem que observar o contexto. Eu digo, mas o próprio Cristo tem momentos que ele fala assim, Pedro, larga a espada, quem mata pela espada morre pela espada. Sim, sim. Então assim, a gente vai parar para analisar, por isso que eu digo assim, bora fazer uma análise crítica. O Cristo, quando ele vem, até nas religiões, eu tô falando isso porque a gente tá vendo de novo a união religião e Estado, isso não é bom. Sim, sim. Todo mundo esperava que ele ia dar um golpe de Estado. Existe um grupo ali chamado os Zelotes, que achavam realmente que a opressão romana sobre os judeus estava demais, tinha que dar um golpe. E os próprios discípulos chegavam para Jesus achando que ele ia dar um golpe e fazia assim, ô Cristo, quando for o grande dia que você estiver no seu trono, o que é que a gente deve fazer para ocupar um lugar do lado dele? Ou seja, quando você assumir a bagaça aqui, você se tornar o rei de Israel, o Messias, quando é que a gente vai? E não era essa pegada que Jesus estava trazendo. E Jesus dá um feedback para eles o seguinte, vocês estão dispostos a beber do mesmo cálice que eu vou beber? E eles falaram, estamos. Ou seja, a morte. Sim, sim. Tanto que quando Jesus está no Getsemane, ele fala assim, se possível for, afaste de mim o quê? Esse cálice. E todos tiveram mortes críticas, inclusive o Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos ali se condenaram de certa forma. Sim. O que é que eu trago? Dentro de um cenário já foi difícil naquela época, o próprio fundador de uma das maiores religiões do mundo, ele não se envolveu na política. Ele não, no momento que Pilatos chega para ele e fala, você sabe que eu posso te soltar, Jesus diz assim, nenhuma autoridade você teria sobre mim se meu pai não tivesse dado. Ele foi trazer uma revolução moral na forma de pensar. Era aquela pessoa que estava presa, ele dizia, mas eu tô livre. Aí o cara, como é que pode? Eu tô te prendendo e você fala que é livre. Eu tô livre no meu espírito, eu tô livre nas minhas ideias, nos meus pensamentos, nada mais me prende. E foi uma revolução para aquela época, aquilo ali. É interessante pensar que quem matou Cristo não foram as prostitutas e cobradores de impostos, foram os religiosos. Sim, sim. Ele chegava para os pastores, padres, bispos daquela época, que eram os fariseus e saduceus, e dizia assim, raça de víboras, as prostitutas estão passando pela porta da salvação primeiro que vocês. Caramba. Sim, sim. Vá hoje, né? É extremamente ousado, né? Vai falar com o Papa, com o bispo, com o pastor hoje de uma coisa dessa que você até porque pelo modelo, né, de monarquia, né? Então, ele quebrava modelo, uma linha muito forte. Então, assim, a religião falou, nós precisamos matar esse cara. Não é à toa que Pilatos ainda tenta dar um refresco e fala assim, Barrabás ou ele? E o povo, não, Barrabás. Por isso que eu digo, se Cristo pregado hoje em dia fosse esse Jesus só paz e amor o tempo inteiro, que não tivesse um posicionamento em algumas coisas, ele não teria sido crucificado. Ele bateu firme na religião. Quando ele via um religioso, ele não tinha paciência, ele era duro. Quando ele via um pecador, ele tinha muito amor. Então, o que é que eu estou trazendo nesse ponto aí para você parar para pensar? Como é que pode uma religião, que o seu líder maior não se envolveu em política, começar, não, nós temos que montar bancadas, nós temos que montar grupos para poder nos defender. Não eram essas armas que, pelo menos até o livro deles que direciona usava. Eu não vi Daniel no cativeiro babilônico dizer, bora montar um concílio aqui e bora falar com o rei. Não, ele jejuava, ele usava as ferramentas dele religiosas e acreditava que aquilo era capaz de mudar o mundo. Era uma revolução espiritual. Então, por que eu trouxe esse ponto? A gente está numa época que até os discursos trazidos muitas vezes de ódio, etc., não tem fundamento no próprio credo. Sim. E aí o que eu digo, será que as pessoas não têm a paciência de ler? Por isso que você trouxe das várias interpretações, às vezes eu digo assim, falta honestidade intelectual, falta querer enxergar o que está ali. Mas para harmonizar, a gente pega versículo solto e cria a narrativa que a gente quer. Claro, é o local confortável, né? Sim. Então tem muito disso, você percebe, a instituição, a religião, a ciência, tudo tende a se polarizar. Sim.
E esse esforço que a gente está fazendo, inclusive aqui, é um esforço de talvez, né, assim, mediar um conflito para que as coisas funcionem mais de fato, né? É um esforço que nem todo mundo está disposto a fazer. Não. Né? Então, porque não é cômodo. Exato. Você sai da sua zona de se retroalimentar daquela bolha, né, daquela verdade absoluta, isso do juízo de valor que você pode impor pelo mundo. Veja só, é muito prático dizer assim, a minha verdade é essa, eu me retroalimento desses blogs, dessas comunidades, apenas desse jornal, e que pensa ao contrário é o grande vilão do mundo. Sabe quem fez isso? O Hitler. Sim, sim. O Hitler pega todo um revanchismo de uma nação, que é interessante a gente ver. Conhecer a história é uma forma de não repetir os erros. Você vai ver que a Alemanha ela sofre um revanchismo ali, porque depois da Primeira Guerra é colocado tantos fardos sobre ela que ela fica com ódio do mundo inteiro. Claro, claro. Então, assim, de certa forma, oprimiram o opressor e o opressor quis oprimir mais uma vez. Só o ciclo de ódio se repetindo. É aquilo que a gente falava, a roda gira, a né? roda gira. Em algum momento. Olha como a política tem feito. O Obama, ele traz, de certa forma, o Trump, o Brasil, o Lula, ele traz o Bolsonaro, ou como um extremo vai puxando o outro, puxando. E ninguém tá pensando no consenso, ninguém tá pensando no diálogo. Ninguém pensa em psicoeducar hoje no mundo. Sabe que tem um pensamento assim que, por exemplo, se eu for... eu realmente não acredito no centro. Pelo menos no Brasil eu não acredito. Não. Né? Assim, mas se as pessoas forem para um pensamento mais centralista, digamos assim, sim, o que a pessoa pensa é o seguinte: eu estou tirando voto daquele candidato que eu me adequo melhor. Aí de repente, se eu tirar o voto dele, o outro candidato vence. Tem uma diferença de ser uma pessoa moderada e ser uma pessoa no partido tipificado centro do Brasil. Sim, que aí é outro viés. Porque não é o que eu digo que me determina quem eu sou, é o que eu faço. Sim, sim. Né? Então, os partidos tidos como centro, na verdade, eles jogam de acordo com interesses. A gente vai ver isso na política. É bem interessante e por isso que eu digo assim, honestidade intelectual. Eu acho que a gente está num momento de reflexão tão crítica que você está vendo o Bolsonaro com Temer e o Lula com Alckmin. Sim, sim. Uhum. Então, isso é um tapa de luva para quem for intelectualmente honesto refletir. Peraí. Claro, claro. Mas eles não eram os que não prestavam, eles não eram os miseráveis. O que é que está acontecendo? Sim. Então, você vai ver que é aquela frase que diz assim, né? O político, ele não tem sexo, ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem religião, ele é político. O jogo é o mesmo. Deng Xiaoping, ele tinha uma frase, um ditador que dizia assim, muda-se a cor gato, mas o jogo é o mesmo, pegar o rato. Sim, né? Sim. Então, com o tempo e a maturidade, a gente vai saindo daquele viés que nos doutrinaram tanto tempo nas escolas, muitas vezes direcionando por um ponto, e a gente começa a pensar assim, cara, é bem isso aí? O mundo é tão simples assim, eu tenho nuances. Hoje, em particular, quando eu ouço um político falar, para além do que ele diz, eu penso assim, o que ele ganha com isso? Perfeito, perfeito. Tem uma frase de José Saramago que ele fala assim: quando o político faz alguma coisa, você não pergunta para que ele fez aquilo, você pergunta para quem ele fez aquilo. Exatamente. Essa é a pergunta que precisa ser respondida. E os políticos, é lógico, têm os interesses deles, claro, e a gente precisa entender isso. Mas assim, dentro do nosso diálogo, eu acho que é uma coisa que fica bacana assim. A sociedade primeiro tem que ter consciência desse movimento social todo de polarização e entender que não é um movimento saudável para o mundo individual também. Sim. Né? É saudável discutir sobre política, mas não é saudável para o mundo individual. Teve fatos, por exemplo, período de política, Rafa, é um período que você sabe, né? Como clínico também, você sabe que na clínica a gente recebe muita desavença familiar. Muito. Né? Esses encontros de Natal e tal não estão sendo as mesmas coisas, assim, as famílias não estão se curtindo mais, porque se torna um ambiente muito agressivo às vezes até, né? Então essa é a primeira consciência que precisa ter, mas aí a gente volta para a questão do autoconhecimento. Eu acho que para valer a pena discutir política em 2022, a gente precisa conhecer, saber como se comunicar. Fica uma dica aí, João, só uma pauta. Sim. A gente até já viu esse vídeo e vem colaborar muito com isso, de Luiz Hães, do Casa do Saber, que é um psiquiatra, né? Sim. E ele traz uma pesquisa, né? Interessante. Perfis psicológicos de quem é direita e de quem é esquerda. Eu super recomendo, cara. Isso daqui é uma revolução na sua vida. Eu acho que você deve assistir, ouvir. Não ganhamos nada pra divulgar. A Casa do Saber tem, assim, junto a Clóvis de Barros, junto a galera muito boa da filosofia, da psicologia, da psiquiatria. E esse livro é o perfil psicológico de quem é direita e de quem é esquerda. Luiz Hães, ele é um psiquiatra. Ele faz um documentário rápido, 13 minutos,
né? E ele traz uma pesquisa, assim, relativamente antiga até, não é? Sim. Dos anos 70, parece. E que ele consegue replicar em cada nacionalidade esse modelo e tem resultados iguais. De quem pensa na esquerda, quem pensa na direita e a forma que ele interpreta o mundo. E você percebe, cara, que não é o seu inimigo. Ele não é um cara que tem algum déficit intelectual. É um cara que enxerga pontos que você não enxerga. Cada um é necessário para a história do desenvolvimento da humanidade. Então, enquanto a gente acabar com essa polarização de o outro não presta, eu desqualifico ele, vou me afastar, não me relaciono, não é mais meu amigo, não é mais meu familiar, porque ele é responsável. Cara, eu faço sempre análise crítica. Quando alguém chegou pra mim, eu trabalhei em hospital de Covid, fiz alguns trabalhos sociais muito bacanas nesse período de música, dança e etc. Sou a favor da vacina, tomei a vacina, mas respeito quem não é. E chegaram pra mim e fez assim: você veio, o presidente tal é contra a vacina, os outros estão defendendo a vida, ele não. Cara, os que estão defendendo a vida também estão superfaturando. Estão ganhando aí com os legisladores, estão desviando dinheiro. Na verdade, não é bem a vida que eles estão defendendo, não. Eles estão defendendo a superfaturamento e desvio de verba. Né? Bora analisar a vida pregressa de muita gente. Então eu digo assim, o mundo não se divide em bem e mal. Tem erros nos dois lados e tem acertos nos dois lados. E falta essa capacidade intelectualmente honesta de analisar e dizer assim, peraí, por que a mídia não mostra esse lado também? Mostra apenas um lado. O que é que ela ganha com isso? O que está por trás? Isso é uma busca muito particular de cada um. E aí você percebe que a gente sempre chega na questão do autoconhecimento. Sim. E por que eu digo isso? Porque assim, tem pessoas, por exemplo, que são de extrema direita, que escutam pessoas de esquerda. Por que isso acontece? Porque o diálogo, às vezes, flui, é um diálogo respeitoso. Sim. Né? E quando o diálogo é respeitoso, as coisas acontecem. Isso acontece muito em relacionamentos amorosos, por exemplo. Né? Às vezes, até os interesses são os mesmos. Só que às vezes a pessoa falando de uma forma agressiva, isso é natural do ser humano. A outra pessoa se defende ofendendo. Né? Então eu falo algo pra você que você sabe, tem aquela máxima da psicologia, né? Não é só sobre o que eu falo, mas é como eu falo. Exato. Então de repente eu falo pra você, Rafa, eu acho que você deveria, de repente, dar mais atenção pra mim. Né? De repente eu falo assim, eu tenho me sentido um pouco sozinho, e eu quero que você me dê mais atenção, né? Eu gostaria que você me desse mais atenção, porque eu gosto da nossa amizade e tal. Sim, claro. Quem sabe a gente saísse um pouquinho mais e conversasse, porque é bacana esse contato. Essa é uma forma de falar isso. Claro. A outra forma é te impondo, do tipo, olha, você tem sido egoísta. Claro. Né? Você tem sido egoísta, você não tem me dado atenção. As pessoas estão perdendo a empatia e a habilidade na hora de se comunicar. A falta de empatia é um reflexo de uma sociedade egóica. Uma sociedade que cresceu nessa nova geração fazendo de tudo por um like. Narcisista, como narcisista, e tudo é um like pra isso, eu tenho que botar Instagram. E cara, é só o Neymar fazer uma dancinha que todo mundo começa a fazer. Nós temos uma mentalidade muito de gado. É só de repente alguém puxar uma frase de lacração naquele momento e todo mundo começa a botar, porque todo mundo quer repercutir e mostrar que é engajado, que é uma pessoa do bem, que é uma pessoa. Então assim, nós vendemos verdade prontas, reproduzimos comportamentos prontos. Até esse comportamento, eu espero até que as pessoas vejam um vídeo na Netflix chamado Dilema das Redes Sociais. Não sei se você já viu. Eu comecei a ver, esperava outra coisa. Eu achei maravilhoso em alguns pontos, porque assim, neurolinguistas, eles trabalharam como viciar as pessoas no aplicativo. Sim, total. Se você joga assim pra cima e o aplicativo gera um novo conteúdo, funciona que nem um cassino, aquilo ali libera na mente uma série de substâncias. Então, foi estudado como te viciar. Então, se você parar pra pensar, quem estabeleceu aquele aplicativo começou a estabelecer um novo comportamento na humanidade. O mundo inteiro hoje faz assim. Sim. Então, nós reproduzimos... uma tendência diferente. Por isso que a invenção do celular e do touchscreen, né? Sim. A invenção do touchscreen mudou a forma como a gente se relaciona com os aparelhos. Claro. Porque uma coisa era você ficar ali, era extremamente... A gente não sabia na época, mas era desconfortável você ficar mandando mensagem de texto e tinha 3 letrinhas para cada número. Não sei se você lembra. Sim. Aí você tinha que ficar digitando. Enfim, torpedo. Você tinha que pensar mais no que você falava. Né? Enfim... Hoje você manda um áudio para a pessoa e você pode falar que é aquela mensagem instantânea, o que vem na sua cabeça. E isso reflete muito, João, nisso que você está trazendo, a maneira que a gente se relaciona com o tempo. Observe. Sim. Antes eu queria falar com o João. João tá aí, tá andando de cavalo, foi na cidade aqui, daqui a 5 dias ele chega, eu aguardava. Ou então mandava uma carta, 10, 15 dias. Depois de um tempo, telefone fixo, já tinha um fixo, todo mundo tinha um fixo e gravava na cabeça o número de todo mundo, hoje ninguém grava. Depois celular. Depois, celular não era suficiente, o WhatsApp. E se você não visualizasse, porque o WhatsApp mostra azul que você viu na hora e não respondesse, era uma ofensa. Depois digitar não resolve, manda áudio.
Sim. Depois áudio não resolve, acelera o áudio. Mas acelerar o áudio não dá, pode aumentar para 2 vezes. Então assim... Você percebe, só para puxar essa reflexão que eu achei interessante, você percebe que a qualidade da mensagem também foi mudando. Foi. Na época das cartas, velho, você escrevia livros com as cartas que eram escritas antigamente. E o delay da informação. Aquelas cartas que eram encontradas assim, não é? As pessoas escreviam livros porque era uma qualidade de expressão de sentimentos. Você falava o que realmente importava. E o consumo de informação foi mudando, as coisas foram, né, ficando cada vez mais imediatistas, mais fáceis também de se fazer. E hoje o áudio que você envia, você acaba não pensando muito, você acaba enviando da forma que lhe vem à cabeça. E muita coisa hoje, João, faz a gente pensar assim, a diferença é de o que é urgente e do que é importante. Sim. Coisas urgentes acontecem em todo momento. Mas o que é importante é aquilo que permanece como tendência. Vou te dar um exemplo daquela história da comparação política que eu fiz. A gente trabalha muito com psicólogo, com o machismo tóxico, com outras questões também. Mas eu sempre trago um contraponto que as pessoas às vezes não gostam, e eu acho que você comunga também disso, que falta muita psicoeducação, inclusive do homem. Se cobra muito do homem que ele não seja um macho tóxico, mas ele é vítima de um modelo no qual colocou na cabeça dele que ele tem que ser pegador, que ele tem que comer todo mundo, que ele não pode chorar. Um homem nunca diz pro outro que broxou. O homem sempre diz que, entre aspas, come todo mundo 5, 10, ele é um miserável, né? Sim. Se o homem, uma mulher dá em cima dele... mito da virilidade, né? Se uma mulher dá em cima dele e ele não pega, ele é o quê? Ele não é macho. Sim, sim. Não é? Se ele ganha menos que a mulher, muitas vezes as próprias mulheres, nem sempre, mas fala assim, é uma banana. Então assim, ao mesmo tempo que a gente cobra o homem por ser macho tóxico, a sociedade programou ele pra ser. E aí vem aquilo que eu falava, né? Esse macho, esse homem, ele não precisa só de conscientização, de sensibilização. Ele precisa de treinamento. Exatamente, porque, é isso que eu trago. Imagina assim, a gente brincava, não sei você, mas desde criança eu brincava com carrinhos. Sim. E aquela coisa de velocidade, de jogar o carrinho, migrou pro videogame, né? O que a gente fazia no videogame? É alta velocidade, Need for Speed, aqueles jogos, né, de alta velocidade. Aí o cara cresce e pega um carro, quem ensina pra ele que não dá. Não dá pra E não só isso, você assim, passa a vida inteira sendo programado para uma realidade. Eu estava até conversando sobre isso. E depois as pessoas emitem juízo de valor em cima de uma programação estabelecida. Vou dar um exemplo. Sim. Eu cresci minha adolescência inteira ouvindo comentários sobre o conflito que acontece entre Israel e Palestina, na Palestina, que acontece em geral. E quando Israel atacava, era uma estratégia militar. Saía na Globo, saía em todos os jornais. Mas quando o outro lado atacava, era terrorismo. Sim. Então você não conseguia olhar um árabe e não pensar, meu Deus, um terrorista, porque todos os dias terrorismo, e um preconceito foi instalado na sociedade. Durante muito tempo, se eu entrasse num avião e visse um árabe lá de turbante, etc, eu já ficava, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, já ficava, essa zorra vai cair. Hoje se te pegarem fazendo, vão te cancelar. Vão te cancelar. Mas eu digo assim, e a responsabilidade? Foi uma mídia que durante 20, 30, 40, 50 anos colocou aquela verdade na sua cabeça. De repente você cresce, você faz 20, 30 anos de idade, alguém fala, isso não é mais verdade, isso não é mais aceitável, calha a boca. Sim. E o choque de geração. Existe uma mídia que na década... muita pressão, né, Rafa, pra gente ser o ser humano ideal. Exato. E essa mudança foi muito brusca. Eu realmente acredito que as coisas que estão sendo ditas são necessárias e existe uma mudança assim. Mas você entende o que eu falo que é urgente e importante? Sim. A demanda, ela é urgente, ela precisa ser resolvida, mas tem uma coisa mais importante. Sim. Existe uma mentalidade que foi construída na sociedade que precisa ser psicoeducada gradativamente e que não pode ser imposta. Sim, sim. Eu volto para aquele início que eu falei do Guimarães Rosa. Viver é perigoso. Querer o bem com demais de força já é por principiar fazer o mal. Sim, sim. Você querer, ainda que bem intencionado, na tora, resolver uma realidade, passando por cima de um pensamento que rege aquela sociedade, uma estrutura, sem psicoeducar, sem chamar para debate diálogos honestos, você já está fazendo mal. Você gera uma reatividade. Por isso que eu disse, se o Obama chamou Trump, o Lula e a Dilma chamaram o Bolsonaro. Sim, e as consequências nunca são boas, a gente fica nesse ciclo de ódio. Porque ninguém se preocupa em psicoeducar. Ninguém se preocupa em chamar esse macho tóxico, em vez de cancelar, chamar ele de escroto pra caralho, que o mundo formou o escroto pra caralho e não quer arcar com as consequências. Sim. Não psicoeduca, não coloca matérias no colégio, na faculdade pra trabalhar. Como trata a mulher? Como é que você aborda hoje em dia? Você pode chorar. Tem uma coisa interessante. Eu trabalhei muito em parceria com Maria do Carmo, nossa colega. A gente fez uma ou duas palestras sobre violência contra a mulher. Claro. Ela trouxe muito uma visão dela como mediadora também de conflitos. E claro, a nossa experiência clínica, né? Claro. E nos eventos que a gente fez, depois eu acabei fazendo outros eventos com Diana, minha esposa, que é assistente social também. E nesses eventos que a gente fez, o que eu percebia,
né? O público era 99,9% feminino. Sim. Né? E aí Qual o problema? Exatamente. E você sabe que o problema da violência contra a mulher não é da mulher. O Exatamente. problema não está na mulher e não é da mulher. O problema é do homem. É o homem que precisa mudar. Ele que é o culpado, de certa forma, por isso e que precisa ser psicoeducado, como você falava, para essa mudança. Mas se o homem for lá e disser assim, eu quero mudar, eu quero entrar nessa palestra, eu quero aprender, ele seria cancelado e linchado. Talvez, exatamente. Aí eu vejo uma visão legal assim desse tema. Eu acho que a gente deveria puxar muito mais o diálogo para o seguinte: fazer eventos com homens para tentar primeiro sensibilizar eles sobre o tema. O que ele pode, o que não pode falar. Alguns exemplos assim, plataformas da Petrobras e de outras empresas, claro, né? Sobre isso. E bem interessante a postura da empresa em tomar essa iniciativa de chamar para uma palestra para conversar com outros homens sobre machismo. E quando a gente conversa com outros homens sobre machismo, o primeiro pensamento que vem deles é que eles trazem dúvidas, eles querem ter essas dúvidas, só que essas dúvidas são censuradas em sociedade. E aí o que acontece? Essa pessoa não muda, não é treinada para mudança e a sociedade espera muito dela, né, por consequência, e o mundo não muda, porque se a pessoa não tem autoconhecimento, não se sensibiliza, não sabe como fazer para mudar aquilo, né? Não adianta a gente ficar num discurso filosófico de... E outro ponto, João, você quer ser cancelado agora? Faça o que eu vou fazer agora. Gostaria de ser cancelado. Vou começar o suicídio virtual aqui. Um termo que tem sido muito mal interpretado é lugar de fala. Sim. Uma vez eu vi um filósofo, inclusive negro, maravilhoso, comentando, etc. E ele traz um ponto sobre lugar de fala na época que teve aquele debate com a Lumena do BBB e o pessoal estava comentando sobre aquela temática. E assim, estar numa realidade não significa enxergar com propriedade uma realidade. Sim, total. Uhum. Isso é essencial nesse processo. Pense assim, nós somos brasileiros, e ainda que sejamos brasileiros e vivemos, teoricamente, uma mesma realidade de país, existem pessoas que têm um viés político completamente diferente da outra. Então, o que vai definir se você tem propriedade no que você fala é o grau de comprovação, o quanto aquilo ali reflete de fato uma realidade e não simplesmente estar nela. Uma líder abolicionista que ela diz assim: eu livrei 1000 negros da escravidão, eu teria livrado mais 1000 se soubessem que eram escravos. Sim, sim. Então o que é que eu trago para esse ponto aí que eu acho essencial? Se for assim, eu não posso falar de economia porque eu não sou economista, eu não posso falar de drogas porque eu não uso drogas, eu não posso falar de futebol porque eu não sou jogador. Sim, e não é isso que define, não é o grau de melanina que define a sua propriedade intelectual sobre um fato. É o grau de coerência, o grau de estudo sobre um fenômeno. Eu nunca fui na população carcerária, mas tem estudiosos fantásticos do direito e outros campos que também não foram presos, mas que fizeram pesquisas de campo maravilhosas e reproduzem muito bem aquela realidade e conhecem mais até do que quem convive. Claro, claro. Então, existem dois tipos de experiências. A sensorial de quem está naquele ambiente e que não necessariamente percebe a realidade como ela é, mas ele tem uma experiência que pode ser assertiva ou não, e o cara que pesquisa, que pode ter uma pesquisa coerente ou não. Sim. Eu tenho medo da ditadura do conhecimento que a gente tem feito, porque, por exemplo, a gente acabou de falar sobre machismo, né? E talvez a pessoa diga que a gente não tem direito a falar sobre isso. Sim. Porque nós somos homens. Total. Você entende? Uhum. Então a gente para num grau de discussão que é o que eu falei, né? Por que a gente não tem direito de falar sobre isso, se o problema é nosso? Exatamente. A gente precisa mudar, a responsabilidade é nossa. Exatamente. Então, assim, o que acontece? A mulher vai nesses eventos, e é muito bom que ela esteja lá, e é muito importante, mas a mudança do homem, ela é a principal. Eu já atendi em consultório, João, jovens de 14, 15 anos, que estavam tentando tomar Viagra porque tinham medo de brochar na primeira relação. Sim, sim. Imagine o grau de toxicidade disso daí. É aquilo que a gente falava do mito da virilidade, né? Exatamente. A questão da expressão do sentimento, acho que é o principal de tudo, porque o homem não expressa os seus sentimentos por medo de ser julgado. Sim. E você sabe nesse movimento, quando o homem faz isso, ele acaba acumulando aquele chamado lixo emocional. Sim. Né? Acumulando muitas coisas, e esse lixo emocional acaba tendo algum prejuízo na saúde mental. A gente sabe que quadros como depressão, ansiedade, enfim, a gente recebe poucos homens, não sei você, mas eu acabo recebendo, assim, acho que talvez 30% da clínica que sejam homens. 70%, 80% são mulheres. 70, 80 mulheres. E a gente percebe a necessidade dos homens de falar sobre sentimentos e como eles se sentem livres quando eles estão ali abrindo o seu universo, sem censura, sem... Quando foi a última vez que você viu numa roda de bar os homens falando brochei? Eu não consegui. Sim, a mulher dava em cima de mim, eu não quis. A sociedade espera que o comportamento aceito é o quê? Peguei mesmo, fiz. E se o homem faz, ele é o quê? Ele é pegador. Se a mulher faz, ela é o quê?
Sim, sim. Então, assim, é complicado. A maneira que a sociedade pune a própria mulher e pune o homem de maneira diferente sobre o mesmo aspecto também é complicado. Então, a gente tentar resolver. Aí eu penso muito daquele pensamento mágico que o adolescente tem. Vou ser rico, vou inventar algo diferente, vou inventar a cura do câncer. O adolescente acha que ele vai mudar o mundo. É um pensamento que tudo é muito fácil. A sociedade está tendo esse pensamento também. Quer pegar ideias que estão enraizadas na sociedade e mudar algo de maneira muito rápida. Com soluções. Cala a boca, não fale mais, não diga. Aí tinha uma frase do Martin Luther King que ele diz assim: eu prefiro muito mais quem fala do que aquele que não diz o que pensa. Aquele cara que é preconceituoso, mas não externaliza. Perfeito. É esse aí que é o perigo. Então você só tá pegando um cara que tinha um potencial de mudança, oprimindo ele a se calar, e ele vai continuar o ritual dele ali. Então é necessário, e a gente entrou numa subdivisão de um assunto, mas sim. política em geral, como aborda tudo, a gente ter essa capacidade de ouvir os dois lados. Sim. E aí eu me preocupo até que ponto o cancelamento é positivo, porque você não resolve uma sociedade, você joga para baixo do tapete, você não resolve uma situação. E o cancelamento é uma espécie de morte simbólica, né? Sim. Então a pessoa morre para a internet, que é um espaço importante hoje em sociedade, a pessoa morre para a internet. E esse medo do cancelamento também acaba prejudicando os debates da forma como eles deveriam ser. Quando foi a última vez que você viu assim, vou para um debate, metade da mesa é direita, metade da esquerda, ou ponto de vista diferente de abordagem? Até para integridade física, não é, Rafa? Não existe debate. O termo debate, na verdade, é igreja. Eu tô indo para locais para reafirmação de credo, tem um grupo ali que quer ouvir aquele ponto e ninguém traz um contraponto. Sim. E até quem pensa diferente se sente oprimido. E aí eu volto para aquela frase do Bonaparte: na vida quem pisa que é pisado, mas se possível fosse até quem é pisado pisaria. Eu tenho medo do revanchismo. Esse ciclo de ódio não resolve a sociedade. A história nos mostra. Sim. A Alemanha oprimida na Primeira Guerra, olha o que ela fez na Segunda. O mundo que se tinha oprimido trouxe o Trump, o Obama. O Obama trouxe pontos essenciais que precisavam resolver, mas na força de caneta ele não trabalhou essa psicoeducação de uma sociedade que tinha um viés, uma maneira de pensar. Essa sociedade se sentiu agredida, trouxe o Trump. No Brasil foi a mesma coisa. Sim. Uma frase que eu quero colocar muito nesse pod, e eu conversei com você, para as pessoas comentando também: você quer ser ouvido, você quer que sua mensagem seja lida? Começa com uma frase assim: respeito, porém discordo. Sim. Eu acho que já é uma parada assim de treinar a pessoa, psicoeducar a pessoa, que esse é um espaço de respeito. Sim. E que eventualmente vai ter alguma polêmica, que vai ser mal interpretado. Também a gente não está muito preocupado com isso. Não. Mas assim, a ideia é que seja um espaço de respeito, que as pessoas escutem a nossa versão, não escutem só talvez o fora do contexto, alguma fala ou outra, mas que entendam que não só o que acontece aqui, mas o que acontece em sociedade precisa ser avaliado de uma forma mais ampla, né? A gente não tem que ter preguiça de fazer isso. Sim. Eu tô cansado de receber no WhatsApp áudio: olha o que o político tal falou. Eu digo: alguém tem um áudio inteiro dessa entrevista, pelo amor de Deus? Porque as pessoas só mandam o momento que o cara fala uma frase e daquilo ali distorce. Nossa, isso aí é muito revoltante. E aí a gente pode cair naquele discurso, naquela armadilha do discurso que mais atrai no momento. Sim. Né? E a gente sabe também que tem muitas pessoas que usam desse discurso para cometer barbáries, né? Sim, entre os dois lados. Isso acontecia lá, talvez na Idade Média, quando a religião usava o discurso para matar cientistas, enfim, pessoas que poderiam transformar muito a história. Mas o pensamento de hoje, né? Se eu te odeio, eu te cancelo, eu não só consigo te matar. Sim. Mas eu te mato socialmente. Eu vou te fazer uma reflexão, isso, cara. Essa é a questão do cancelamento, a morte simbólica, né? Que é uma morte que às vezes é pior. Sabe por quê? Eu vou te fazer uma pergunta que eu já me pensei na minha vida. O que é pior? Você fez alguma coisa, te julgaram incorretamente e você sabe que você vai ter que passar um mês na cadeia. O pior é passar um mês na cadeia ou ter seu rosto estampado no jornal que você vai ser preso? Sim. Pra mim, a imagem é muito pior. Totalmente. Porque a morte de uma imagem, não importa o que você faça, a sociedade vai emitir um juízo de valor sobre você. Eu vou trazer, inclusive, nós vamos trazer um rapaz que nasceu no tráfico. Os pais deles eram assassinos, etc. Ele cresceu nessa vida. Vai ser um convidado que a gente vai trazer lá mais frente no podcast. Vendia drogas, ele pedia livro. O pai disse: sua vida não é essa não. Ele deu uma arma pra ele. Sim. Resolva dessa forma. O cara fez e aconteceu. Depois ele teve um viés religioso. Enfim, foi estruturante pra ele. Ele mudou de vida. O problema é que depois dali ele é casado, tem filho, até hoje não tem emprego. Sim. O cara mudou de vida, mas a sociedade não aceita essa mudança. A sociedade condenou e acabou. Ex-presidiário não tem emprego. Se pra muita gente, às vezes pra nós tá difícil, imagine pra um cara que já foi preso. Sim. Então, o que eu trago é isso, sabe? Essa condenação já vem, né? O cancelamento, às vezes, é muito maior. Roma tinha uma coisa interessante. Aí eu volto até pra teologia. Quando Cristo morre na cruz, ele não fala está consumado. Está consumado é a coisa mais idiota que ele podia falar. Está consumado é dizer, morri.
De fato morrível, gente. Não. Ele fala o seguinte, tetelestai. Tetelestai, quando você devia algo a Roma, Roma te entregava depois uma placa quando você cumpria a sentença escrito tetelestai, está pago. Você pagou sua dívida com Roma, ou seja, Cristo falou, eu paguei a dívida da humanidade. Tem um sentido completamente diferente de estar consumado. Roma entendia que quando você foi julgado por um ato e você pagou, tá pago, parceiro. Tem mais nada para ser pago ali, não. A cultura do cancelamento é a cultura mais perversa que a gente poderia fazer. Sim. Só que é uma cultura branda, as pessoas fazem e não pensam. Você cancelar um indivíduo é você dizer, não importa o que ele faça, não tem mais... Sim, sim. Eu não sei se você já teve essa experiência. Recentemente eu tava voltando eu moro em Abrantes, né? Tava voltando de Salvador para Abrantes no Uber. E eu entrei no Uber e você sabe que no Uber é quase que como... acho que você ligasse a câmera e fizesse um podcast no Uber. Porque as conversas rolam. Só que aí o que aconteceu? O rapaz do Uber começou a conversar comigo. Eu gosto muito de conversar e conhecer pessoas e tal. E ele já começou impondo uma posição política, falando assim, é um absurdo isso e aquilo, pessoas que pensam assim. E isso é interessante até para quem está acompanhando aqui o nosso debate, porque é importante a gente identificar isso. Quais batalhas que vale a pena a gente lutar. Porque assim, quando ele começou a falar daquela forma comigo, eu percebi que se eu me posicionasse, ou seja, ele já se posicionou inibindo o meu posicionamento. E você perderia a sua paz, vale a pena? Totalmente, eu tava voltando para casa, tinha coisa para fazer. E aí, qual a postura que eu entrei? Concordo, tem razão. Por quê? É o certo? Talvez não, mas funciona eu me posicionar. É um diálogo muito bacana que a gente traz até em clínica, né? Sim. Em comunicação, precisa ser dividido o que é certo e o que funciona. É certo eu falar para você que tal argumento político é um absurdo e tal, talvez seja até certo você se posicionar dessa forma. Funciona falar dessa forma, funciona falar para você está disposto a ouvir, né? Porque se você comprar essa guerra, né, e você vai se ferir. Em algum momento você vai ofender outra pessoa, talvez. E revela, João, eu volto a esse ponto muito mais de nós mesmos. Por quê? Olha que coisa mais egóica a gente parar pra pensar. Eu preciso massagear meu ego manipulando você pra você pensar como eu penso, senão eu não tenho paz. Total. Você percebe que o diálogo já começa assim, né? Olha, eu acho um absurdo pessoas que pensam assim. Eu penso da seguinte forma, João. Você acha isso? Sim. Que bom, cara. Uhum. Tem uma frase que eu levo pra mim que é um rio que siga na minha vida. Quando eu me deparo com pessoas que trazem pra mim assim, Lula é um terror, Bolsonaro é um terror, não presta tal, eu não vou mais pra diálogo. Sim, porque ele já tem um juízo de valor estabelecido. E aí depende, o que tá sendo imposto ali naquele momento será que eu tenho paz de espírito e estabilidade emocional pra não precisar ter que convencer o outro a me sentir aceito? Perfeito. Porque às vezes revela muito mais da minha necessidade de aceitação, que ele pensa igual a mim, e eu não tenho essa necessidade. Total. Se eu vou numa roda e um cara começa a falar, porque Bolsonaro é maravilhoso, Lula é maravilhoso, eu sento, eu fico, poxa. Sim. E aí, cara, como é que foi seu dia hoje? Bora por outra via. E aprender a identificar, porque às vezes as pessoas não sabem identificar. A qualidade do discurso. A qualidade do discurso. E aí você entra numa armadilha, você cai numa armadilha. Sim. E isso acontece muito, porque assim, a gente precisa ter inteligência emocional de entender que tem realmente estados emocionais como... Né, você começa a se sentir muito irritado numa discussão, por exemplo. Será que realmente vale a pena? Sim. Aí você pode até se perguntar, essa pessoa está me respeitando, escutando o que eu tenho a dizer... Porque se a pessoa não tiver sinceramente e respeitosamente, você precisa gentilmente desistir daquela Quando foi a última conversa. vez que você participou de um debate e o cara disse assim, cara, eu discordo do que você tá falando, mas eu te respeito. Uma vez eu participei de um debate muito rico, de mulheres aposentadas, né, esposas de militares. Um debate que eu fiquei assim, caramba, eu nunca pensei em passar por isso na minha vida, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo aqui, parceiro. Mas idosas participando no condomínio, sentei, conversei. Nessa época não existia o cancelamento, né? Não, já existia. E aí elas já eram idosas. E foi até recente isso, antes das eleições do atual presidente. E elas falavam de como elas achavam que uma intervenção militar é importante pro país, tal. No início eu fiquei, caramba, que loucura ouvir isso. Sim. Fim da democracia. Mas depois eu tive um ouvido mais sensível. O que é que eu tô falando? Cara, a esquerda acha que a solução dela é a melhor pro Brasil, porque dentro do ponto de vista dela, ela tem a solução. Sim. A direita acha que o ponto de vista dela, quem vota, não tô falando do político. Eu faço separações muito grandes entre político e eleitor. Pra mim é muito diferente. Eu não defendo políticos, você vai perceber isso com o tempo. Porque eles acham que a melhor maneira deles é a maneira de salvar o Brasil. Quem acredita na intervenção, pelo que eu entendi no discurso delas, era o quê? Elas realmente acreditavam no que eu acredito, que a política no Brasil é uma cleptocracia, um governo de bandido, mas é um ponto de vista meu, seja esquerda ou direita, e que a única solução seria os militares entrarem. Eu discordava terrivelmente da solução delas.
Porque eu dizia assim pra elas, tá, e se eles forem desonestos também, quem tira? Sim. Né? Mas quando eu parei de julgar elas, entendi o sentimento, eu percebi que direita, esquerda e eles tinham o mesmo pensamento, que é salvar o Brasil. Sim, sim. Cada um estava desesperadamente buscando uma solução para melhorar essa realidade. Se eu fosse naquele discurso, ela é louca, ela quer que um militar entre, intervenha, acabar a democracia. Não, cara, ela estava no desespero, achando que a política ruiu e que talvez alguma estrutura fosse melhor. E eu trouxe depois contrapontos. Quem você confia nesse momento revela também sobre você. Sim. Né? Você sabe, tem aquela questão da personalidade, né? Por exemplo, Sim. pessoas que têm uma personalidade mais rebelde, talvez, Sim. mais autônoma, não é? Não confia em estruturas de poder já estabelecidas. Não claro. confia. E você não vai conseguir mudar o argumento político dessa pessoa, porque esse argumento político está ali atrelado à personalidade da pessoa. Se você nasce num local que existe, por exemplo, milícias, você vê a milícia fazendo coisas equivocadas, envolvida com tráfico, matando pessoas por preconceitos, etc. Não que todo, enfim, mas fazendo. Sim. Você acha que um governo com alguém com representatividade policial ou militar ia ser agradável para você? Sim, sim. Uhum. Eu digo assim, aí tem a experiência subjetiva. Por isso que eu digo assim, às vezes eu não olho muito o discurso, eu olho o que está por trás. No caso delas e dos brasileiros em si, eu vejo uma paixão. A paixão de resolver um dilema. Eu discordo terrivelmente que os meios sempre justificam os fins. Né? Eu não penso dessa forma. Eu ouço mais o campo da paixão. Por isso que eu posso ouvir um cara de direita, de esquerda, intervencionista, e entender que eles querem o melhor para o país, embora eu possa achar que os três estão ou não equivocados. Sim, entende? Sim. Uhum. Porque por trás tem um sentimento. Cada um busca a solução. Ah, a gente tem que abrir mercado. Ah, não, a gente tem que ser protecionista. Ah, não, tem que ser focado no social. Ah, não, na economia. Eu não consigo ver inimigos. Quando eu vou para o campo da eleição, eu vejo pessoas que estão feridas, que leem hoje em dia mídias diferenciadas, se retroalimentam de informações diferenciadas e têm uma perspectiva de mundo diferente. Para o conservador, o mundo se estrutura dentro daquela lógica judaico-cristã, sim, que fora daquela maneira de pensar um pecado, não é aceitável, seria o fim de uma sociedade. Para uma pessoa com a visão mais liberal, não é dessa forma. Ele acredita que a visão mais cosmopolita, integrativa, é necessária para a humanidade e que precisa se livrar do lado conservador. Eu, em particular, eu não penso na revolução, eu penso num ponto de vista mais evolucionário. Eu acho que a gente tem que analisar o que deu certo e manter e o que deu errado mudar. Sim. Eu também não penso, bora destruir tudo e deixar um vácuo. Que é o pensamento científico, né? Eu acho, inclusive, que se a população mudar o pensamento e passar a dialogar de uma forma mais empática, não tão extrema, talvez a política mude. Porque você sabe que a política é um sintoma do comportamento da população. Sim. Eu acho que é um tema muito interessante, João. É um prazer ter estado aqui com você. E vamos participar mais vezes desse podcast sobre política. Eu acho que no final o que nós estamos falando é isso: tolerância, empatia, conseguir ouvir. E a frase que eu quero deixar, inclusive, nesse podcast, né? Que seja, quando a pessoa for comentar e a gente for ler aqui, a gente vai dar preferência àquelas que tiverem escrito isso, né? Respeito, porém discordo. Pois, exato. E aí ouvimos. Porque o respeito é essencial. Eu não preciso desqualificar você por você pensar diferente de mim. O que você pensa tem a ver com a sua interpretação de mundo, que às vezes em determinados momentos da sociedade pode ser coerente ou não. E o que vai definir se a pessoa tem propriedade do que ela fala, quando a gente fala do lugar de fala muitas vezes, é o quanto o que ela diz consegue refletir uma realidade e o quanto de cientificidade tem por trás daquilo ali. Porque afinal de contas, esse científico ele é replicável, mensurável e quantificado em qualquer lugar. Eu acho que o que ficou mais de forte, assim, de interessante nesse debate, também é um prazer estar aqui com você sempre, e foi assim que se você não sair da polarização, você não consegue ser empático. Você precisa se esforçar para sair dessa polarização, não só para o bem do país, mas para o seu bem individual. Pessoal. Nossos recursos emocionais, eles têm um limite. No nosso mundo emocional, a gente precisa se desenvolver de forma sustentável. Se a gente usar os nossos recursos emocionais para briguinhas em família, entre amigos, para o nosso momento de lazer, a gente acaba tornando isso cultural na nossa vida, ou seja, se repete com muita frequência. Em algum momento você vai se sentir cansado, depressivo, se isolando dos seus amigos. Então a ideia, que eu acho que é interessante, é que a gente primeiro treine a nossa mente, que alguns debates não compensam. E entenda que a gente precisa abrir mão do ego em muitos momentos, aquela questão de mostrar para alguém que você está certo ou que você está errado. Isso precisa ser, né? A gente precisa abrir mão disso para a gente tentar sair dos extremos. Se você decidir discutir com essa pessoa, é importante que você tenha muita inteligência na forma como você leva as suas palavras. O intuito da comunicação é você ser entendido.
E se você ofende outra pessoa, você nunca será entendido. Um abraço a todos, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Valeu, gente. Muito obrigado mesmo.